O segundo livro da nossa série é para quem gosta tanto de livros quanto de cinema. É uma produção de Kim Jong-il, do Paul Fisher, que foi publicado no Brasil pela editora Record. Por que esse livro é bom? Primeiro, é um livro sobre a história da Coreia do Norte, mas que é narrada sob o prisma do seu principal protagonista durante décadas, que foi o ditador Kim Jong-il. Então, ele fala da história do Kim Jong-il sob o pano de fundo da história da Coreia do Norte e da construção dos seus mitos. Então ele relata a infância do jovem Kim, como foi uma infância solitária e onde ele só encontrou sentido no cinema, como ele passava horas e horas assistindo filmes que só ele poderia assistir, filmes ocidentais. E como essa paixão pelo cinema, ele foi utilizado como uma arma pelo jovem Kim para subir no poder na Coreia do Norte. O seu primeiro emprego, apontado por seu pai, foi de diretor da indústria cinematográfica de Pyongyang, onde ele produziu diversos filmes que consolidaram a mitologia nacional da Coreia do Norte. Lembrando que mitologia nacional é aquele conjunto de histórias, de percepções, né, que são o núcleo central de uma identidade nacional. E que toda nação tem isso, né? Então o Kim Jong-il construiu a identidade nacional da Coreia do Norte através de uma série de filmes que relatam, por exemplo, a história da luta contra a ocupação japonesa ou da guerra da Coreia contra norte-americanos e sul-americanos. Não, sul-americanos não, desculpe. Sul-coreanos, né? E através disso ele foi galgando hierarquias até chegar ao poder absoluto na Coreia do Norte. E também ele criou, né, a maior parte daquela percepção que nós ocidentais temos da Coreia, que é aquelas grandes manifestações de massa, milhares de pessoas uniformizadas, marchando e fazendo os mesmos movimentos, né? Tudo isso foi obra desse senso de espetáculo que o Kim Jong-il adquiriu através da sua paixão pelo cinema. Mas o núcleo central do livro não é tanto a história da Coreia do Norte, mas sim um episódio, né, que ficou bastante conhecido internacionalmente e que muita gente hoje, inclusive, na Coreia do Sul, acredita que não é verdade, que eu vou explicar depois. Que é do sequestro mais audacioso do que se tem notícia, né, como está aqui no subtítulo do livro, que se desenrolou da seguinte maneira. Na década de 70, né, o Kim Jong-il era o manda-chuva do cinema norte-coreano, mas ele não era bobo. Ele sabia que o cinema norte-coreano estava marcando passo. Por quê? Porque ele sofria de diversas carências, né? Desde deficiências técnicas, ou seja, ele usava as mesmas câmeras há 20 anos, as histórias eram repetitivas, os atores não tinham um treinamento adequado. E então, o que ele fez para tentar resolver esse problema? Ele simplesmente decidiu sequestrar o maior diretor do cinema sul-coreano e sua esposa, que também é uma atriz, que são essas duas pessoas aqui que estão do lado do Kim Jong-il. O diretor Chin Sang-ok e a sua esposa, a Choi Eun-hye. E aí o livro alterna muitas vezes, né, entre a história do próprio Kim e a história dos dois. Mostra a importância que eles tiveram também para a indústria do cinema sul-coreano. Que eles fizeram alguns dos principais filmes, né, das décadas de 50, 60 da Coreia do Sul. E eram muito famosos, né, e muito prestigiados. Só que na época, né, estamos falando final da década de 70, começo da década de 80, os dois tinham caído em descrédito. Por quê? Porque o diretor, o Tim, bateu de frente com o governo da Coreia do Sul. Lembrando, né, que naquela época a Coreia do Sul também era uma ditadura, né? Fala-se muito hoje da ditadura norte-coreana, né, mas durante a maior parte da sua história a Coreia do Sul também foi uma ditadura, e não foi uma ditadura leve, né, ou uma dita branda, como muitos dizem, né? Era uma ditadura que perseguia ferozmente seus adversários. E aí a ditadura então começou a perseguir o Chin Sang-ok quando ele começou a fazer filmes que desagradavam o regime. E aí fala dos problemas conjugais que os dois tiveram, do divórcio, né? E aí vai para o sequestro. Primeiro sequestraram a Choi Eun-hye e alguns meses depois conseguiram sequestrar o Tim. E aí o livro
é muito bom porque o autor tem um domínio excelente da técnica narrativa, né? Também é produtor de cinema. Então ele mostra como um lance dramático, como foi cada um desses 2 sequestros, como foi eles foram transportados para a Coreia do Norte, o encontro deles com Kim Jong-il. Narra, por exemplo, as tentativas de fuga do que o Kim Sang-ok fez ao longo de 2 anos e como ele foi punido por causa disso. Ele chegou a passar 1 ano no campo de concentração sob um regime severíssimo. Ele acabou muitas vezes chegando perto de morrer por causa disso, só que ele só não morreu porque o regime queria que ele ficasse vivo, então os carcereiros mantinham ele vivo apesar de tudo. E como os dois finalmente decidiram trabalhar para o regime. E aí eles se reencontraram, eles se casaram novamente na Coreia do Norte sob a bênção do Kim Jong-il. Ou seja, uma história muito surreal, né? Parece coisa de cinema. E por fim, o livro relata os filmes que eles fizeram para o regime norte-coreano nessa época, que estão até hoje entre os filmes mais vistos na Coreia do Norte. Aí só uma coisa engraçada, né? O filme deles mais famoso, né, que eles fizeram nesse período para o Kim foi um filme de monstros, uma cópia de Godzilla para a Coreia do Norte, que é o filme Pulgasari. Tá até o monstro aqui na capa, né? Então, inclusive eu vou deixar aqui a descrição do vídeo, porque ele está disponível no YouTube. Para quem gosta de filmes de monstros gigantes de borracha, isso é imperdível, é muito engraçado. Que fala de um monstro gigante que ajuda camponeses norte-coreanos a se libertarem da opressão feudal. Então é realmente uma coisa surreal, né? Aí o filme chega à conclusão com a fuga dos dois em Viena, na Áustria, né? Quando eles tiveram permissão para ir para o exterior. Eles conseguiram escapar, voltaram para a Coreia do Sul. E uma coisa louca, né? Na Coreia do Sul, até hoje, tem muita gente que não acredita na história deles. Que eles foram sequestrados. Eles acham que eles foram voluntariamente para a Coreia do Norte porque receberam uma oferta de emprego lá. E aí depois decidiram escapar e aí inventaram essa história do sequestro para ganharem publicidade. Mas todos os relatos, né, todas as indícios mostram que essa é uma história, por mais inacreditável que possa parecer, pelo que eu falei aqui, né, é uma história real. Então esse é um livro excelente, eu recomendo, porque realmente parece que você está lendo um filme de ação e de suspense. Tem aqui no meio dele um encadernado com fotos do período dos protagonistas. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a história da Coreia do Norte, esse também é um livro imperdível. Então, essa foi a nossa resenha sobre esse livro aqui. Vocês gostaram? Se gostaram, dê um like aqui embaixo, compartilhe e não perca os próximos vídeos da nossa série, que eu vou falar de mais 2 livros sobre a Coreia do Norte. Nos vemos lá então, ok?